De volta! Agora vamos começar especificamente o artigo 1º da Lei 9.503/97. Então, assim, ó, presta atenção, todas as nuances aqui você tem que anotar e tem que fazer um cronograma no seu caderno. Tá, o que nós vamos fazer agora? Conceito de trânsito. O que é o trânsito aqui onde a gente circula? Então, vamos lá. Primeira coisa, conceito de trânsito. De trânsito. Professor, o que é trânsito? Eu não tenho noção, porque eu dirijo no dia a dia e não paro para pensar o que é essa porra de trânsito. E o artigo 1º, ele traz para nós o que é o conceito de trânsito. Lá no CTB, ele fala que o trânsito é o quê? A utilização do quê? Das vias. E aqui, a gente já vai parar aqui que eu quero deixar você atento. Vias. Isso aqui também é muito importante, porque por onde se faz o trânsito? Pelas vias. Então você tem que saber o conceito do trânsito e também saber o conceito das vias, porque senão você fica capengo, né, filho? Você vai ficar mancando, você vai saber um, não vai saber outro. Você tem que coadunar os dois. A gente vai ver que a gente vai colocar os dois no mesmo pacote e depois vai ver quem são os agentes fiscalizadores, as vias diferentes. São várias características. Então vai pegando pacotinho por pacotinho, colocando o seu cesto, beleza? Para que depois a gente, com um todo, entenda todo o contexto do trânsito. Então aqui, ó, conceito de trânsito é o quê? A utilização das vias por quem? Por pessoas, veículos e animais. Professor, animal faz trânsito? Sim. Pessoa faz trânsito? Faz trânsito. Veículo faz trânsito? Faz trânsito, sim. Você vai ver que existe uma pista destinada a pessoas, tem uma pista destinada a veículos e tem locais destinados a animais dentro do trânsito. Então aqui, ó, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, e agora que entra a especificidade. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupo. Professor, um animal isolado ele faz trânsito? Sim, o cachorrinho caramelo aí da tua cidade atravessando a via fora da faixa está fazendo trânsito. Uma criança numa via perdida está fazendo trânsito. Uma criança numa calçada está fazendo trânsito? Está fazendo trânsito, porque é por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupo. Olha só, animais em rebanho fazem trânsito, transitando numa pista? Fazem trânsito, isolados ou em grupo. Aquele bando de cachorro caramelo vindo para cima do seu veículo numa pista de rolamento, está fazendo trânsito? Está fazendo trânsito. Porque o conceito nos traz dessa forma. É a utilização das vias. A gente já vai ver o que é uma via. Por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo. Olha só, mais uma informação relevante. Olha só. Isolados ou em grupo, eles podem estar conduzidos ou não. Ou não. Se eu parei o meu veículo no meio da pista e abandonei ele e fui para minha casa, ele está parado? Está sendo conduzido? Não está sendo conduzido. Mesmo assim está fazendo trânsito? Está fazendo trânsito porque ele é conduzido ou não conduzido. Então se eu tiver um estacionamento irregular, se eu estacionei de forma irregular meu veículo, ele está parado, não está incomodando ninguém, só que ele está irregular, ele está fazendo trânsito? Está fazendo trânsito porque ele pode ser conduzido ou não conduzido, beleza? Com a seguinte finalidade, ele tem algumas finalidades, e aqui a gente vai passar para esse quadro aqui, ó, porque as finalidades, elas são as peculiaridades que podem vir na sua prova. Olha só, eu tenho a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, com a finalidade de quê? Circulação, e coloca um asterisco sempre, tá? Estacionamento, parada e operação. Operação de quê? De carga e descarga. Beleza. Presta muita atenção. De novo, olha o conceito. Conceito de trânsito é a utilização das vias, que a gente já vai ver o que é uma via, por pessoas, veículos e animais, ou seja, um veículo faz trânsito? Faz. Animal faz trânsito? Faz. Pessoa faz trânsito? Faz.
isolados ou em grupo, conduzidos ou não, com os fins de circulação, estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Olha essa diferenciação aqui, ó, presta atenção. Aqui, ó, nessas três, eu tenho as imobilizações de trânsito. Então anota assim, ó, são as imobilizações no trânsito. Imobilizações porque eu estou estacionado, estou sem movimento. Estou parado, estou sem movimento. Estou fazendo uma operação de carga e descarga, não posso estar em movimento. Agora aqui, eu tenho aqui, segundo o anexo 1, as movimentações. Isso é bom para você levar, é muito bom de prova, porque, olha só, circulação é uma coisa, imobilização é outra, movimentações é uma coisa, estacionamento, parado, entendeu? Você pode cruzar todas essas informações, o examinador pode cruzar todas essas informações e tentar fazer um peguinha de prova, mas você não vai mais cair nisso, porque olha só, circulação são as movimentações, o estacionamento, a parada e a operação de carga e descarga são as imobilizações. Mas, professor, como é que eu diferencio esses conceitos? Olha só, estacionamento é o tempo que vai mudar estacionamento para a parada. Olha só, se eu estacionei o meu veículo, eu abandonei ele, deixei ele parado sozinho, um tempo superior ao embarque ou desembarque de um passageiro. Quer dizer que eu estou estacionado. Agora, se eu parei o meu veículo para um tempo específico de embarque e desembarque de passageiro e continuei circulando, eu estou numa parada. Então, o critério de diferenciação entre estacionamento e parada é o critério do tempo. Esse é o critério que vai diferenciar uma coisa da outra. Aqui, um tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros e aqui um tempo suficiente para o embarque e desembarque de passageiros. Professor, e essa é a operação de carga e descarga. Que porra é essa? Isso aqui, o próprio código trouxe o quê? Que ela se equipara ao estacionamento para todos os fins. Então, se eu estou fazendo uma operação de carga e descarga, para o código é a mesma coisa que se eu estivesse estacionado, porque é um tempo superior ao embarque e desembarque da carga. Então, equipara-se ao estacionamento para todos os fins. Tranquilo até aqui? Eu quero que você esteja bem tranquilo, porque cada item desse é uma peça do seu quebra-cabeça. Ah, professor, mas eu já vi trânsito outras vezes. Foda-se, agora a gente está montando o quebra-cabeça, tá? No final você vai falar assim, nossa, se eu soubesse tinha feito isso antes. Tranquilo? Então vamos lá. Vem para mim, vem comigo aqui na tela aqui, Carlitos, que a gente vai ver os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. A gente trabalhou aqui na realidade. O artigo 1º lá do CTB, ele fala: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Outra informação muito importante, o trânsito de qualquer natureza. Vem comigo aqui nesse restinho de quadro aqui, Carlitos. Olha só, o trânsito de qualquer natureza. Então a gente viu que o trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, com a finalidade de quê? Circulação, estacionamento, parada e operação de carga e descarga. Esse trânsito ele pode ser de qualquer natureza, ou seja, o legislador nos trouxe assim, ó, esse trânsito pode ser o trânsito regular ou ele pode ser o trânsito irregular. Nossa, eu tenho trânsito regular e irregular? Vou te dar um exemplo. Se você comprou um veículo, licenciou, registrou esse veículo, você é habilitado na carteira específica daquele veículo, tá tudo certo. E você conduz dentro do limite de velocidade, você respeita toda a sinalização, você tem um trânsito regular, de todas as formas. Agora você não, mas alguém roubou um veículo e esse alguém que roubou o veículo, ele não é habilitado. Ele está fazendo um trânsito regular? Ele não está fazendo um trânsito regular porque ele não tem habilitação técnica para aquilo e aquele veículo ainda é produto de crime. Então é um trânsito irregular. Mas o código, ele vai abarcar esse trânsito irregular? Vai. Trânsito regular e irregular, porque ele fala para nós que é o trânsito de qualquer natureza. Então anota assim no seu caderno. Ó. Eu tenho os dois trânsitos, né? Eu tenho o trânsito que é regular e o trânsito que é irregular.
Eu falei para você que quando eu tenho trânsito regular, eu tô exatamente como a lei prevê que eu esteja. Então aqui a própria lei traz alguns benefícios. Você pode ser incluído lá no Registro Nacional Positivo de Condutores. E é essa sigla que está lá no código. Registro Nacional Positivo de Condutores. Ou você teve um pequeno deslize, você cometeu uma infração de natureza média ou leve. O que pode acontecer? Você pode ter uma advertência por escrito. Nossa senhora, uma advertência por escrito, o que é isso? Se você cometer uma infração de natureza leve ou média, você não vai ser autuado, nos últimos 12 meses, você não vai ser autuado por aquilo, você não vai receber uma penalidade, não vai receber uma multa. O Estado, ele perdoa você porque você foi prudente o tempo todo e teve um deslize. Aí ele vai te dar o quê? Uma advertência por escrito. Não vai ter ponto na sua carteira nacional, não vai ter valores cobrados de você, a multa, e você vai seguir caminho se você não fizer nada durante 12 meses. São 12 meses, que é um período de prova que você mantenha o trânsito regular. Então, e o Registro Nacional Positivo de Condutores? Isso aqui você pode pedir para se incluir nesse Registro Nacional e o seu Estado ele pode te dar alguns benefícios fiscais por você estar colaborando com o trânsito seguro, não cometendo infrações de trânsito. Olha só que maravilha, o trânsito regular ele é bom ainda assim, além de ser o certo, ainda é bom, o Estado ainda te dá alguns benefícios. Agora, e o irregular? O irregular, vou te dar alguns exemplos, né? A gente já deu o exemplo do carro furtado, mas, por exemplo, você tem o seu veículo, comprou, pagou o seu veículo, está registrado, licenciado, mas você não é habilitado. Você pode conduzir? Não pode conduzir, porque se você conduzir, você vai cair numa infração lá do artigo 162, conduzir veículo automotor sem possuir a carteira nacional de habilitação. Não tem condição de você dirigir nesse caso. Aí você está num trânsito irregular. Beleza? Beleza. Eu quero que você se atente a esses tópicos, porque isso cai muito em prova. Beleza? Vamos lá então para o nosso slide. Olha só. O que nós vimos? Artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. A gente viu que o trânsito pode ser o trânsito regular, quanto o trânsito irregular. Tranquilo. Próximo ele fala, lá no parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Um animal sozinho faz trânsito? Faz trânsito, sim. Uma pessoa sozinho faz trânsito? Faz trânsito. Isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para os fins de circulação, parada, estacionamento e a operação de carga e descarga. Lembra que a gente falou? Circulação são as movimentações, parada, estacionamento e operação de carga e descarga são as imobilizações no trânsito. E ele fala aqui, ó, circulação, né, movimentações, o conceitinho que a gente trouxe, né, de pessoas, veículos e animais, em deslocamento, conduzidos ou não, em via pública. E a parada são as imobilizações, o estacionamento são as imobilizações e a operação de carga e descarga são as imobilizações. Beleza, pessoal? Espero aqui que você tenha gostado. E para finalizar, nós vamos fazer o quê? Um pequeno resuminho, né? Para você ter aí no seu caderno. Eu peço que você faça de que forma? Todo final de aula você faça um pequeno resumo para que você possa, hoje eu vou ao mercado. Vou ficar dentro do carro esperando. Tira o resumo e leia. Todas as vezes. Até você não aguentar mais. Até isso sair na urina. Tem que ser dessa forma. Então vamos lá. Vem comigo aqui na tela que nós vamos fazer um pequeno resuminho. O conceito de trânsito que nós vimos, ele se dá na utilização do quê? Das vias, né? Por quem? Pessoas, veículos e animais. Beleza, professor, entendi. Esse trânsito ele pode ser o quê? Isolado ou em grupo. Entendi. Pode ser o quê? Conduzido ou não, né? Conduzido ou não. E aí a gente viu que nós temos aqui uma peculiaridade, né? Que são as movimentações e as imobilizações, né? As movimentações nós temos o quê? Movimentação e a
Imobilização. Em movimentação nós temos o que? A circulação. E as imobilizações nós temos o que? Parada, operação de estacionamento e também a operação de quê? De carga e descarga. Beleza, né? E nós vimos lá no parágrafo, no artigo 1º que esse trânsito ele vai se dar de que forma? O trânsito de qualquer natureza, né? Isso aqui é uma observação muito importante que você precisa fazer. Olha só, o trânsito ele pode ser de qualquer natureza, sendo um trânsito regular e um trânsito irregular, né? Regular e o trânsito irregular. Maravilhoso. E aí você já viu aqui no quadro que o trânsito regular você tem benefícios. Não vimos que tem alguns benefícios? E esses benefícios se dão através do quê? Registro Nacional Positivo de Condutores, você vai poder se cadastrar nesse registro e ter alguns benefícios fiscais. Ou, se você não cometer nenhuma infração de natureza leve ou média nos últimos 12 meses, você vai ser agraciado ali por uma advertência por escrito. Em alguns estados isso é automático, em alguns estados você precisa pedir isso. Mas, em regra, você é agraciado com isso se você não cometer nenhuma infração nos últimos 12 meses. E o trânsito irregular é aquele trânsito que está fora da norma. Então, se eu tenho um veículo habilitado, eu tenho um veículo registrado, licenciado, mas eu não sou habilitado. Isso é um trânsito irregular? É um trânsito irregular. Se eu tenho o meu veículo, eu sou habilitado, o meu veículo é registrado e licenciado, está tudo certo, mas ele não tem equipamentos obrigatórios lá do artigo 105. É um trânsito regular ou irregular? Irregular, porque toda conduta que é ofensiva ao trânsito, ela tem uma punição. Essa punição pode ser administrativa ou penal. Trânsito irregular. Beleza? Espero que você tenha anotado tudo isso. Leia o artigo 1º e o parágrafo 1º e eu aguardo você na nossa próxima aula.